galerinha, vamos lá. Você que está aqui no nosso curso online, já responda logo. Qual é o melhor horário para abastecer e por quê? Você que está aqui no YouTube, vamos embora aqui, roda a vinheta. Professor, quer dizer que existe o melhor horário para abastecer? Em tese, né? Vozinho e vozinha, gostava de me dizer, vozinho, quando eu ia abastecer o carro dele, ele olhava para mim e dizia assim: meu querido, só vá abastecer se for à noite, não abasteça de dia. Aí eu falava: vozinho, por que tem que abastecer à noite? Ele disse: não, porque à noite tá mais frio, aí vai ter mais gasolina. Ele não conseguia me explicar direito o que é que ele estava tentando dizer. Mas eu, depois de um tempo, estudando um pouquinho, consegui entender. Gente, por que o pessoal costuma dizer que é melhor abastecer à noite do que pela manhã? Eu vou lhe explicar. É por conta de um seguinte motivo. Veja bem, quando você vai abastecer lá no seu postozinho de gasolina, você abastece em volume. Como assim, professor, abastece em volume? Você abastece 1 litro, você abastece 2 litros, você abastece 3 litros. E nós sabemos que o volume, ele pode mudar. Oxe, como é, professor? O volume pode mudar? Pode. O volume ele pode mudar dependendo da temperatura. Tu concorda comigo até aí? Você que está nas nossas aulas, o pessoal quer dizer que quando a temperatura aumenta, o volume aumenta. Quando a temperatura diminui, o volume diminui. E tu me dá um exemplo disso? Dilatação, cara. Veja bem, quando você esquenta alguma coisa, essa coisa tende a dilatar, né? Tende a ficar maior. Quando você comprime alguma coisa, é porque você está diminuindo a temperatura. Tranquilo? Então pensa no teu corpo. Quando você aumenta a temperatura, teu corpo fica como? Agitado, ocupando mais volume. Quando tu diminui a temperatura, tu fica bem assim, ó, morrendo de frio. Pois é, fica ocupando bem pouquinho volume. Então veja bem, quando o volume aumenta, é quando está mais quente. Tranquilo todo mundo? Então veja bem, de dia, olha só aqui, ó, de dia tá mais quente, concorda comigo? Tem sol, tem muitos fatores. Então, olha, o volume vai estar maior. Tranquilo? Isso se compararmos, por exemplo, com a noite. Isso se compararmos aqui com de noite. Porque de noite, professor, como é que vai estar? Vai estar mais frio, normalmente, né, professor? Vai estar mais frio, então vai ocupar um menor volume. Gente, mas o que importa mesmo para o nosso motor é a matéria de gasolina que está entrando. É a massa de gasolina que está lá dentro do nosso motor. Então, veja bem, olhe para cá, para essa formulazinha. Densidade, certo? A densidade é a massa sobre o volume. Tranquilo todo mundo? E aí, veja bem, olha só, viu? Quando você aumenta o volume, quando você está lá de dia, está mais quente, você aumentou o volume, você vai diminuir a densidade. Tranquilo todo mundo até aí? E, gente, veja bem o que vai acontecer. Vai entrar mais volume de carro, vai entrar mais volume de gasolina no teu carro. Só que se o normal, veja bem, se o normal, um exemplo, era de a cada 1 quilo de gasolina ter 1 litro, tô só dando um exemplo, a cada 1 quilo de gasolina ter 1 litro, o que é que vai acontecer? Agora, meu irmão, tu vai abastecer um volume maior, 1,2 litros, só que tua massa continua a mesma. A massa continua 1 quilo. Ou seja, tu vai abastecer mais, vai ter maior volume entrando, mas de matéria mesmo, de massa de gasolina, que é o que importa na hora dos combustíveis fósseis lá, que ele vai lá e o motor vai girar, o que importa é a massa, vai continuar a mesma coisa. Então tu vai encher o tanque, mas a massa que vai entrar vai ser menor. Já à noite vai ser o inverso. À noite, professor, tinha lá 1 quilo, em períodos normais, né, professor? 1 quilo vai ter 1 litro de gasolina. Então, veja bem, olha só, professor, à noite, quando entrar 0,8 litros, já vai corresponder a 1 quilo. Então, à noite, pessoal, você vai ter uma gasolina, volume menor dessa gasolina, e aí você vai ter uma gasolina mais densa, tranquilo? Uma gasolina mais densa vai ser uma gasolina melhor. Se você pensar, uma gasolina, você prefere uma gasolina menos densa? Com menos propriedades, ou uma gasolina mais densa, com mais propriedades, com mais matéria? Você prefere uma gasolina mais densa, tranquilo? Então, por isso que o pessoal fala que é melhor você abastecer à noite. Porque aí você vai garantir uma gasolina mais densa, você vai garantir mais matéria de gasolina, mais massa de gasolina em relação a de dia. Ítalo, isso na prática é para existir? Claro que não.
Isso é explicação física, eu te falei o melhor horário para abastecer e eu abasteço à noite. Vou lhe explicar o porquê. Porque veja bem, os postos de gasolina, a gasolina mesmo, ela fica no subterrâneo. Tranquilo? E para poder adentrar no subterrâneo tem que abrir um túnelzinho lá. E esse subterrâneo ele é protegido contra variações de temperatura. Então a gasolina é colocada no subterrâneo justamente para protegê-la de possíveis variações de temperatura. Até para evitar, a gasolina é muito volátil, nós sabemos disso, até para evitar que a gasolina varie muito a temperatura e acabe, né, virando vapor e acaba o dono do posto de gasolina perdendo um pouco da gasolina que estava lá dentro. Tranquilo? Então o primeiro ponto você tem que saber, a gasolina é colocada no subterrâneo para evitar variação de temperatura. Mas, sinceramente, nós estamos no Brasil, né? E aí eu sendo bem sincero aqui com você, eu não confiaria que essa subterrânea da gasolina estaria totalmente isolado de variações de temperatura. Por conta disso, eu lhe digo, né, abasteça à noite, porque caso, por exemplo, não estiver lá funcionando direitinho, estiver variando a temperatura, à noite você vai garantir um abastecimento melhor. Tranquilo todo mundo isso aí? Outro fator, o que é que dono de posto de gasolina faz? Um dos pontos que ele pode fazer para poder adulterar a gasolina. O que é que ele pode fazer? Tá lá. Existe uma norma, né? Eu não sei quanto é os graus de Celsius que precisa estar, mas vamos colocar que tem uma norma que a gasolina precisa ser mantida a 20 graus Celsius. Um exemplo. E aí o que é que o dono do posto de gasolina faz? Lá no subterrâneo ele instala um aparelho para poder esquentar um pouco. Aí a gasolina que fica lá dentro, ela esquenta de 20 para 30. E fica 30 graus Celsius. Ou seja, fica uma gasolina com maior volume, só que ela fica menos densa. E aí, professor? E aí, meu irmão, que você vai abastecer e sempre vai estar perdendo um pouquinho. Ah, safadeza dos postos de gasolina, né? Pois é. Os postos de gasolina, às vezes acontece isso e pode cair numa questão do vestibular. Tranquilo todo mundo? Estamos juntos. Um grande abraço. Se você gostou, estiver no YouTube, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Um grande abraço. Valeu!